Olá, mais uma vez estamos aqui e iremos hoje falar da lição número 8. O tema da nossa lição é o apóstolo Paulo e o Espírito Santo. O texto bíblico básico está em Efésios, capítulo de número 3, versículo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse texto é muito maravilhoso porque vai nos referir, ou vai levar que Paulo era um prisioneiro de Cristo, mas ele não se titubeava diante das dificuldades, porque o Espírito Santo era com ele. Precisamos observar que lá no capítulo 9, como foi mencionado nas lições anteriores, Paulo, ao encontrar Ananias, e Ananias ora por ele, porque Deus havia revelado para que ele fosse curado da cegueira, mas o fator importante dessa lição é que a palavra de Deus diz que Ananias também orou e ele foi cheio do Espírito Santo. Cumprindo até porque quando Jesus ele deixou os seus discípulos, ele disse, olha, vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, para anunciarmos o Evangelho, primeiro precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Então, nós vamos ver nesta lição de número 8, aqui no tópico de número 1, a antiga e a nova aliança. É importante observarmos que o texto bíblico, segundo aos Coríntios, capítulo 3, no versículo 6, Paulo faz menção disso, usa essa expressão. E essa expressão vai ser usada, inclusive, para fazer essa divisão entre o Velho e o Novo Testamento. O Novo Testamento, a nova aliança, Jesus Cristo. Então nós vemos que Paulo ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. No tópico de número 1.1, o Espírito Santo como escritor. Aqui o autor da lição traz o Espírito Santo como revelador da Escritura Sagrada, das cartas que Paulo escrevia para que pudesse nos alcançar através do testemunho de Jesus. No tópico de número 1.2, o Espírito como ministro. Ao escrever no interior dos cristãos, a vontade de Deus do ministério de Paulo era que o Espírito Santo viesse às vidas das pessoas de forma plena, para que fossem cheios de Deus e do seu Espírito. Então, como nós vemos lá no Velho Testamento, quando Moisés, a glória de Deus fez com que o rosto de Moisés brilhava, era uma manifestação de Deus, do Espírito Santo, na vida dele. Mas houve aquela manifestação em Moisés. A partir do Novo Testamento, a Bíblia nos fala que o Espírito Santo de Deus foi dado a todos nós, depois da morte de Jesus Cristo, ele disse, olha, eu vou enviar o Consolador, e ele estará convosco. No tópico de 1.1, transformados pelo Espírito Santo. Paulo tinha consciência de que a sua palavra era uma palavra de Deus, mas que a mudança ou a transformação na vida das pessoas seria dada pelo Espírito Santo, porque só ele é capaz de fazer essa mudança interior no ser humano. Paulo tinha essa consciência. Essa transformação não seria um ato humano, mas de Deus, através do Espírito Santo. Nós precisamos mudar as nossas atitudes. Através de quê? Através da manifestação do Espírito Santo na nossa vida. E essa manifestação é algo, quando ela é exposta, é manifestada, é nas nossas atitudes. No tópico 2, andando na carne ou no Espírito. Então, quando nós andamos na carne, nós estamos fazendo a nossa vontade. Mas quando nós estamos andando no Espírito, nós estamos dizendo para Deus, Senhor, o Senhor é o meu ajudador. No entanto, nós deixamos a nossa vida no controle do Espírito Santo. Então, Paulo procurava mostrar isso, mostrar que quem atuava na nossa vida tem que ser o Espírito Santo. Por isso que Jesus disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade e a verdade nos liberta. É a ação do Espírito Santo em nós, na sua manifestação da verdade, que é Jesus Cristo. Bom, no tópico 2.1, a lei libertadora do Espírito Santo. Quando nós estamos, aqui no início desse tópico, diz assim, a agonia do neófito, ou seja, do novo convertido, ou do ignorante quanto à sua nova realidade espiritual, foi descrita de duas maneiras, três maneiras, né? Carnal, escravo e miserável. Mas o Espírito Santo é quem nos liberta de quem? De nós mesmos, das nossas vontades, dos nossos desejos. Então, como nós somos
escravos da carne, os servos da nossa carne, nós somos prisioneiros de nós mesmos. Mas quando nós encontramos Jesus, nós somos livres. A nova posição em Espírito, filhos de Deus, tópico 2.2. Quando o Espírito Santo veio habitar em nós, ele faz uma transformação e nós passamos a ser filhos por adoção de Deus. Então nós precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus nos torne filhos dele. Porque quando ele entra na nossa vida, o nosso comportamento é diferente. Passamos de agir como escravos, servos, numa dependência indireta, e passamos a ser filhos, dependentes diretos de Deus. 2.3. Ministério do Espírito Santo para hoje. Esperança e intercessão. O pecado da nossa vida nos torna homens pouco espirituais, sem espiritualidade nenhuma. Quando nós encontramos e deixamos que o ministério do Espírito Santo habite em nossa vida, nós fazemos com que a nossa vida seja uma vida pautada no Espírito de Deus. No tópico 3, guerreando através do Espírito. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. E quando nós guerreamos no Espírito, há uma guerra espiritual, realmente há uma guerra espiritual. Mas a nossa guerra espiritual é no sentido de estarmos servindo a Deus melhor. E assim nós podemos vencer o inimigo. Essa luta é uma luta onde o Espírito Santo é que nos leva, nos norteia, nos ajuda e nos guarda. Então, para vencermos o maligno, precisamos estar cheios do Espírito Santo. 3.1. Não entristeçais o Espírito Santo. Se estamos em Cristo, fomos selados com o Espírito Santo e por ele temos acesso diretamente ao Pai. Quando as nossas atitudes denunciam que não houve nenhuma transformação em nós, o Espírito Santo realmente se entristece conosco. Então precisamos estar atentos para não dar lugar à ação maligna e assim entristecer o Espírito Santo. É o que diz em Efésios, lá no capítulo 4, no versículo 30. Então, nós precisamos estar diante de Deus, não dando lugar ao inimigo. No 3.2, ante a embriaguez, enchei-vos do Espírito Santo. É muito interessante observarmos esse texto, porque quando Paulo escreve, não vos embriagueis com vinho, ele está dizendo o seguinte, que nós não podemos dar lugar às alegrias passageiras que o vinho pode trazer ao nosso comportamento contrário à atitude ou às ações que o Espírito Santo de Deus quer fazer na nossa vida. Mas devemos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Porque no ponto 3.3, guerreando no Espírito, espada e oração. Irmãos, a questão do Espírito Santo é um processo contínuo. O enchimento que Paulo recebeu no capítulo 9, onde descrito no capítulo 9, é um enchimento contínuo, é um processo. O Espírito Santo está agindo na nossa vida de maneira maravilhosa. E nós precisamos deixar que esse enchimento passa a fazer parte de um processo contínuo na nossa vida, dia e noite. E assim nós encerramos esta palavra, somente colocando aqui sobre a guerra do Espírito Santo. Nós vamos ver em Joel capítulo 3, versículo 10, que nós estamos, a palavra de Deus fala, forjai espada das vossas enxadas e lança das vossas foices. Para que possamos guerrear contra o inimigo, nós precisamos trocar a nossa ferramenta. Muitas vezes nós estamos querendo lutar com o inimigo com a nossa força humana, mas é espiritualmente. A espada é a palavra de Deus, que penetra no coração até na divisão da alma. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa gozar dessas lições maravilhosas e que possa levar aos nossos alunos, à igreja do Senhor, essas lições maravilhosas. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.